Eu assisti alguns críticos que falaram que o Thomas Mann, ele já foi para Veneza. Ele já se hospedou no mesmo hotel que o personagem do livro se hospedou. E teve situações parecidas ali dele ficar encantado também com um rapaz. Bom, isso foi algo que, se não me engano, a esposa dele contou. Agora, se é verdade ou não, eu não sei. Teríamos que nos aprofundar nesse tema. Bem-vindos a mais uma resenha aqui do meu canal. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, escrever um comentário aqui, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Thaís e nesse canal eu trago resenhas de livro, literatura e um pouquinho da minha vida. No vídeo de hoje eu trouxe uma resenha bem diferente do habitual. Foi o meu primeiro contato com o escritor Thomas Mann e eu comecei por um livro que é uma novela, na verdade, que fica ali entre um conto e um romance, que foi A Morte em Veneza. É um livro bem curtinho, a versão que eu peguei, se não me engano, tinha um pouco mais de 100 páginas, mas não foi uma leitura muito fácil. Eu poderia dizer que foi um dos livros mais difíceis que eu já li, no sentido de vocabulário. Muita palavra que eu não tinha o conhecimento do significado. No início eu tive bastante dificuldade de seguir com a leitura, mas depois que passam ali as primeiras 10, 20 páginas, você já consegue pegar um ritmo de leitura bacana. E claro, a gente não precisa entender todas as palavras que estão escritas ali para entender o livro em si. Então, algumas palavras eu buscava o significado, outras eu simplesmente continuava a leitura para não interromper muito o fluxo. E eu vou fazer uma resenha bem simples aqui do livro, eu não vou me aprofundar muito na questão estética do autor, mas sim na história, na história que o livro aborda pra gente, que o livro nos conta. Um fato curioso sobre o Thomas Mann é que a mãe dele era brasileira. Então eu pesquisei que muitas das obras dele vai trazer um pouco desse lado do Brasil, um pouco tropical. Eu não encontrei tantas referências nessa obra, mas tenho interesse de continuar lendo e ver um pouco disso que alguns críticos falam que ele tem. E, gente, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, escrever um comentário aqui, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Então, vamos com a resenha? A história começa com Acheban. Acheban é um homem que dá a entender que ele já é um homem mais velho, de mais de 50 anos, um escritor muito conhecido, muito consagrado. Ele vê uma figura num cemitério, um homem estranho, um homem feio, e eu não sei por que aquilo desperta nele que ele tem que fazer uma viagem. Ele está em Munique e ele decide que ele vai para Veneza. Partindo então para Veneza, ele pega um navio. E nesse navio, ele vê um homem, um senhor velho, que está ali infiltrado no meio de vários jovens, tentando se passar por jovem. Tanto na forma de vestir, na forma de se portar, de tratar ali com as outras pessoas. E ele julga aquele velho com essa necessidade de se manter jovem. Ele julga aquele velho e acha ele bem ridículo se prestando aquele papel ali no meio das pessoas mais jovens. Chegando próximo a Veneza, ele precisa pegar uma gôndola para chegar no ponto que ele quer, né, onde vai estar o hotel dele. E ele pega uma gôndola com um gondoleiro bem estranho, bem esquisito. E durante o livro a gente tem vários prenúncios, várias imagens que trazem essa ideia de morte. A primeira imagem para mim foi essa que ele viu no cemitério desse homem, que despertou nele o desejo de viajar para fora. A segunda é esse gondoleiro, que é um gondoleiro como se fosse clandestino. Depois ele descobre isso quando ele chega no destino final dele. Ele nem paga esse gondoleiro, que o gondoleiro desaparece, então fica uma coisa mística ali no ar. E chegando no hotel dele, ele se acomoda e resolve sair, passear, fazer coisas que turistas fazem. Nesse passeio, num desses passeios, desses café da manhã que ele está tomando, ele se depara com uma família de poloneses. E nessa família de poloneses tem um menino, que logo na sequência ele descobre que o nome dele é Tadzio, algo assim. E esse menino tem duas irmãs, e essas irmãs se vestem como freiras, se vestem de forma muito recatada. Então sempre que ele vê a figura desse menino, logo na sequência, ele vê a figura dessas irmãs dele, vestidas de freiras. Então, de novo, mais uma figura que remete a essa questão da morte. Acontece que o Achebar, logo que ele vê esse garoto, Tadzio, que é um menino que deve ter por volta de 13 a 14 anos, ele fica encantado com a beleza.
do rapaz. Ele fica assim, estarrecido de como pode haver uma pessoa tão perfeita na face da Terra. E a partir dali ele começa a seguir todos os movimentos do garoto pelo hotel, pela piscina, pelo mar, né? Observar as roupas que ele usa, os gestos dele, se torna uma coisa muito obsessiva. Mas eu senti toda essa obsessão durante o livro, e isso é uma visão minha, como uma forma artística. Eu não vi como uma forma pedófila, mas eu acho que a gente tem direito a todas as interpretações possíveis. Voltando à história, passa-se ali 2 dias, eu não sei, uma semana, não lembro do tempo. Ele começa a sentir que a cidade está estranha, um cheiro esquisito em Veneza, e resolve que ele quer ir embora. Então ele vai lá, resolve fechar a conta do hotel, compra uma passagem e vai. Quando ele chega o dia dele ir embora, ele tá no café da manhã, tomando o café da manhã dele, e o mordomo fala assim com ele: senhor, você tem que ir. E ele fica muito chateado: não, eu não vou agora, eu quero tomar meu café, quero ficar admirando o garoto aqui, e eu vou depois. E o rapaz fala assim com ele: então, se o senhor for ficar mais tempo, eu vou despachar o ônibus e o senhor vai ter que ir depois por sua conta. Ele fala: tudo bem, eu vou por minha conta. Pois se decorre dessa forma, ele fica ali no hall tomando o café da manhã dele, admirando o rapaz, e ele começa a ficar muito arrependido da decisão que ele tomou de sair de Veneza, de voltar para casa. As malas dele já foram enviadas nesse ônibus que partia, e ele termina o café da manhã dele e vai andando para o local que ele precisava para pegar o trem, a barca, não me lembro agora. Chegando no local, ele começa a ficar muito aflito da decisão que ele tomou de sair, mas ao mesmo tempo ele sente que ele não pode mais retornar, que ele não pode mais desistir do que ele combinou, que é sair de Veneza. Acontece que o cara lá que conversou com ele, se não me engano, no café da manhã, quando vê ele na estação, fala assim: senhor, eu já mandei suas bagagens para, vamos supor, para Xique-Xique. Ele fala assim: como assim você mandou minhas bagagens para Xique-Xique? Eu não vou para Xique-Xique, eu vou para Juazeiro. E aí, nesse desencontro de bagagem, que as bagagens dele acabaram sendo despachadas para um local diferente do local que ele estava indo, ele tem que ficar na cidade. E ele assim, não consegue disfarçar a felicidade que ele fica de saber que ele vai poder continuar ali e admirar o rapaz lá, o Tadizio, que ele tanto fica olhando. Ele então retorna para o hotel, se instala novamente no hotel, e aí o livro começa com essa perseguição, com essa obsessão do Ashba com o Tadizio. Mas lembrando que em nenhum momento ele se aproxima do garoto. Ele sempre está distante do garoto, olhando o garoto à distância, admirando a beleza, os cabelos, os movimentos, os gestos, tudo. A hora que o garoto sai, a hora que o garoto vai tomar café, a hora que o garoto tá no mar, ele observa todos os movimentos do garoto. E novamente, eu vejo isso como um artista admirando o belo. Mas eu não sou crítica para falar o que é ou não é. Tem gente que vê como uma forma de filia. E, enfim, são diferentes interpretações. Eu vi como um artista em transe com algo que ele considera extremamente belo, com algo que ele considera extremamente perfeito, com o encontro das formas perfeitas, da perfeita geometria, tudo aquilo ali em uma pessoa só, né? Então ele começa a admirar esse garoto, a seguir esse garoto, a ter uma fixação em cada passo desse garoto. E nisso vão decorrendo outras coisas durante o livro. Continua ali sentindo o cheiro estranho da cidade de Veneza, e ninguém fala pra ele o que tá acontecendo, as pessoas começam a esconder dele o que tá acontecendo, as pessoas começam a esconder dele os jornais dos outros países que talvez contaria a verdade do que estava acontecendo. A todo momento ele vê os funcionários da prefeitura limpando a cidade, jogando desinfetante, e ele não entende o que tá acontecendo. Nisso ele vai numa agência de viagens, se eu não estou enganada, e ele consegue conversar com um cara nessa agência que fala com ele que tá tendo como se fosse uma pandemia ali, né, uma doença na cidade, e que se fosse ele, sugeriu pro Ashman que ele fosse embora o mais rápido possível de Veneza, porque tava vindo uma peste aí, tava vindo alguma coisa bem terrível, já tinha mortes. Ele então recebe aquela informação, mas ele já tá num estado de transe, que é um estado ali que ele já não consegue mais se afastar do garoto, ele já tá próximo do garoto. Então vai se decorrer algumas coisas, eu não vou falar o final, embora o final, o próprio nome é bem previsível, A Morte em Veneza.
Mas eu acredito que o mais importante do livro é realmente a escrita e você entender o conflito de sentimentos que passa na cabeça desse personagem, enquanto ele tá ali tendo que se deparar com uma situação em que ele tá em transe por um garoto, que ele não entende. Ele também lembra da questão do início do livro, quando ele está no barco e ele vê o velho tentando ser jovem. Então, em algumas cenas finais, você vê também ele tentando buscar essa juventude, arrumar o cabelo, a sobrancelha, fazer algo que ele aparente ser mais novo. E ali, naquele momento que ele tá com aquela obsessão, aquela fixação no Tadísio, ele perde a noção total da realidade, do risco que ele está correndo estando em Veneza, mas ele persegue aquilo no fim. Porque, como eu falei, eu vi que tem muitos elementos que trazem essa questão de anúncio de morte. O rapaz no cemitério, o gondoleiro que ele encontra, algumas cenas durante o livro também, a questão das irmãs freiras, né, que se vestem como freiras, aparecendo. Então tudo isso dá essa sensação de que a morte veio chamando ele para Veneza, né, veio chamando ele para algo que vai acontecer ali em Veneza. Mas, novamente, eu acho que o cerne do livro está no entendimento das entrelinhas, na aflição, no conflito que esse personagem tem consigo, diante daquela obsessão que ele encontra nesse rapaz. É interessante porque eu assisti alguns críticos que falaram que o Thomas Mann, ele já foi para Veneza. Ele já se hospedou no mesmo hotel que o personagem do livro se hospedou. E teve situações parecidas ali, dele ficar encantado também com um rapaz. Bom, isso foi algo que, se não me engano, a esposa dele contou. Agora, se é verdade ou não, eu não sei. Teríamos que nos aprofundar nesse tema. Eu fico ali à margem, à deriva mesmo, de ler o livro, tentar entender um pouquinho ali o que o autor quis trazer para mim. Mas, para quem tem interesse, tem essa possibilidade de você aprofundar mais no universo, na vida pessoal do Thomas Mann, e trazer elementos que vão te lembrar, sim, será que esse livro fala sobre ele ou não? Será que conta a história dele ou não? É bem interessante também de aprofundar nessa vertente. Foi o primeiro livro que eu li, como eu disse. Eu comprei A Montanha Mágica, tá no Brasil, não sei então quando eu vou ler, mas foi uma leitura curta e desafiadora. Achei difícil as palavras que usam, mas você consegue fluir com a leitura. Não se preocupe em entender tudo, entender todas as palavras, porque às vezes você está ali num fluxo de consciência do personagem, igual Clarice às vezes escreve, e tentar entender torna tudo muito mais difícil. Às vezes, sentir é a melhor opção. Esse foi o livro de hoje. Eu fiz essa leitura no mês de setembro, e eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir que vocês curtam o vídeo, comentem se vocês já leram, indicações de leitura, comentem qualquer coisa aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Curtam o vídeo também, compartilhem e se inscrevam no canal se vocês gostam de ver resenhas. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho!